gente está aqui hoje para mais um capítulo do nosso Atitude para Mudar. E hoje recebendo aqui a doutora Patrícia Canto, presidente da Comissão de Mentoria Jurídica da OAB e mentora de advogados. Patrícia, é um prazer te receber aqui, poder estar falando aqui, né, com uma pessoa que em algum momento a gente vai falar aqui da tua atitude para mudar, né? Prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, Rangel. Muito obrigada por esse convite, né? Me sinto muito honrada. E falar sobre esse assunto para mim é um prazer. Estou É. aqui feliz. Pô, que bacana, dizer que o prazer é nosso, né? Porque assim, a gente aqui fala de muito assunto diversificado. Patrícia, a gente estava falando aqui, né? Você entrou na faculdade em 2005, formou em 2010, tirou a tua AB em 2011, e a gente estava falando aqui dessa questão de que às vezes a gente tem uma profissão, né? Mas a gente fica meio que perdido nela, né? Você estava comentando aqui dessa questão de que você ficou durante um tempo, né? Mesmo que advogando, mas meio sem o norte, né? E daí vem depois essa tua ideia. Essa fase, esquece a parte mentoria, como que foi essa questão de ficar esse tempo, né? Meio que sem um norte, né? Como que foi isso? Sim, Rangel. Isso, assim, eu digo que na faculdade de Direito, a gente é formado em técnico em Direito, né? A faculdade, ela não nos dá esse norte, ela não nos ensina a ser advogados. A faculdade de Direito, a gente sai de lá como bacharel em Direito. Então já Sim. tem esse problema. É. O que aconteceu comigo? A falta de clareza, eu acho que é um grande impedimento para muitos profissionais, principalmente para quem faz direito. Por quê? Justamente por isso. Você sai da faculdade, você não é advogado, você não é juiz, você não é promotor, você é um bacharel em direito. E a minha trajetória foi o seguinte: a falta de clareza me impediu de realmente, talvez, acelerar o meu processo na advocacia ou talvez num concurso público. A própria Bíblia fala, né, lá no início da criação: haja luz. Quando foi decretada essa palavra, haja luz, é porque onde tinha ausência de luz, você não consegue fazer nada. Então era impossível, na criação do universo, né, de tudo, ser criado sem luz. Então isso eu trouxe muito para minha vida, porque lá no início eu não tinha uma pessoa, assim, para me orientar: "Olha, faz prova para a OAB, foca nisso". Não, nem na faculdade eles fazem Te muito dão esse isso, norte. não dão esse norte. Então eu precisei muito achar essa clareza, o que que eu quero, né, eu quero advogar, eu quero fazer concurso, e por muito tempo eu fiquei com essa questão, nessa dúvida. Eu comecei a advocacia em 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, mas mesmo assim eu ficava muito em cima do muro. Esse é o grande problema. Quando o profissional ele tá em cima do muro, não sabe o que ele quer, tem até aquela frase, né: "Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve". Qualquer camisa. A tua ideia de fazer direito, né, lá em 2005, já era uma coisa assim, um desejo natural ou foi só uma opção de começar, né, de fazer, de ter um nível superior, né? Sim. Já tinha esse sonho? Não, eu não tinha esse sonho. A faculdade de Direito para mim foi, na verdade, uma falta de opção, porque na minha cidade não tinha muitos cursos. Então, na verdade, assim, eu queria muito fazer psicologia. A psicologia tem muito a ver com direito também, né, que a gente É, começa a advogar, principalmente na área de família, que eu já atuei por bastante tempo, a gente vira um pouquinho de psicólogo. psicólogo. Mas como na minha cidade não tinha psicologia na época, o curso, e eu não tinha recursos para ir para outra cidade, eu acabei fazendo direito, porque era aquela questão, né, as pessoas falavam, eu ouvia muito o pessoal falar: "Ah, faz direito porque vai te abrir um leque de opções". Pra fazer concurso. Isso aí. E principalmente na parte do concurso, porque na faculdade, quando eu comecei a fazer um estágio na Justiça Federal, eu tinha muito contato com pessoas que eram concursadas. Então, na minha visão, o concurso para mim era maravilhoso, porque a pessoa tinha uma estabilidade, tinha um horário de trabalho ali tranquilo, férias, tinha todas aquelas gratificações. Então eu fiquei muito limitada ao concurso público. Todo mundo queria naquela época ser funcionário público. Ainda até hoje tem um pouco dessa coisa de, eu quero fazer um concurso público, eu quero ser funcionário público, embora isso seja um paradigma ruim que as pessoas têm, né? Sim. Porque eu sou funcionário público, né? Hoje eu estou vereador, mas eu falo sempre com o maior orgulho que eu sou policial militar, né? Mas eu me lembro também de quando eu entrei na PM, dessa mesma questão. Na PM a gente faz o concurso público e vai fazer um curso, né? Sim. Mas eu digo que, assim como você acabou aprendendo a ser advogada, né, meio que na marra, meio que ali no dia a dia, né, a gente também aprende na PM, era igual, porque eu me lembro até uma vez, eu brinquei com um amigo, que quando a gente saiu do curso, foi trabalhar na rua e tal, uma ocasião eu fui na delegacia, o cara falou assim: vocês têm que apresentar isso lá no cartório. Aí eu, aqui de Teresópolis, mesmo lembrar, pô, o cartório é lá no centro, né? Eu não sabia que dentro da delegacia tinha um Tinha um cartório. cartório. Isso em 98, quando eu me formei, né? Falei, pô, no cartório é ali no segundo andar. Aí, tá. Então, assim, eu também vejo muito isso, né? Que as profissões, às vezes, as faculdades, as escolas, eles formam as pessoas, né? Mas não te preparam para o mercado de trabalho. Sim. E aí você acaba tendo essas dificuldades. Eu acho que isso acho que é em todas as profissões, em todas as profissões, né? Seja no direito, seja na medicina, seja na engenharia, né? Porque eu conheço vários amigos também que trabalham em outras profissões e falam isso, dessa dificuldade que você encontra no início das carreiras, né? Sim. Da profissão.
E você, assim, depois desse período que tu se formou, né, e que tu ficou meio que perdido, ó, conseguia de alguma forma, assim, achar um norte? Alguém veio: "Ah, faz isso, faz aquilo", porque não tinha muito esse advento de por mais que a tecnologia, né, todas essas informações, a internet é uma coisa muito nova. Sim, muito Embora a nova. gente seja novo ainda também, né, mas, a gente pegou essa caminhada aí. Conseguiu encontrar? Em qual hora que você achou um norte? Falou: "Não, eu me identifiquei com o direito"? Sim, então, eu fiz a prova, né, da UAB, a primeira prova que eu fiz eu não passei, passei na segunda, fiz a primeira fase, passei, e aí eu coloquei na minha cabeça, falei: "Ou eu passo agora ou eu passo", né, então eu sou muito dedicada também aos estudos, e aí eu passei, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório de um amigo da minha família, minha mãe naquela ansiedade, né: "Ah, minha filha já está formada, precisa trabalhar". Ela se comunicou com um colega na época, ele abriu as portas, sou muito grata a ele, aprendi muita coisa com ele, mas é isso que eu tô te falando, quando a gente não tem muita clareza, isso me prejudicou bastante no início, porque ao mesmo tempo que eu queria advogar, como eu não tinha aprendido na faculdade sobre gestão, sobre marketing, na época a gente nem se falava sobre isso. Então, a OAB, ela restringe muito a gente também nessa parte do marketing. Então, assim, a gente não podia fazer propaganda, na época o pessoal distribuía folheto, né, não tinha tráfego pago, não tinha nada disso. Aham. A gente não pode fazer uma propaganda de um advogado num sinal, não posso colocar um banner. Então a grande dificuldade foi essa. Porém, é assim, eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque quando eu entrei no escritório dele, eu já levei comigo 20 clientes trabalhista. Aí eu falei: "Poxa, beleza, já tô bem aqui, né". Só que aí tem aquele problema do advogado achar que ele só vai ganhar no final do processo. Então aí que começou a frustração, porque eu achava assim: "Poxa, se eu fizer 20 ações trabalhistas e o processo demorar 3 anos, eu só vou ser receber daqui a 3 anos". Sim. Por quê? Porque a faculdade não me ensinou a advogar. Eles não me ensinaram a precificar honorários, não me ensinaram como fazer um contrato de honorários, então, por isso que no início foi bem difícil. Depois disso, eu passei por outros, né, escritórios como associada, e é muito importante, às vezes, a gente estar no lugar certo na hora certa. Em 2019, eu estava treinando na academia, no horário de almoço, e lá tinha um advogado, um colega, eu conheci ele de vista, aí ele chegou para mim e falou: "Patrícia, eu estou precisando de um associado para o meu escritório, você conhece alguém?" Aí na hora me veio um insight, que eu sou muito intuitiva, né, eu falei: "Conheço eu, tem eu". Aí ele falou: "Ué, mas você já não tá trabalhando em outro escritório e tal?" Na época aconteceram algumas coisas, eu quase não estava indo muito para o escritório, eu falei assim: "Não, mas eu gostaria dessa vaga". Só que olha minha crença limitante, eu pensando comigo, eu falei: "Eu vou fazer uma reunião com ele, vou sugerir dele me pagar um salário fixo". Por quê? Por causa da mentalidade do fixo, né, Sim. da Do estabilidade, do certo, a fixo, do estabilidade, é. certo. E como eu não estava dando certo a advocacia, porque eu não sabia advogar, eu falei: "Eu vou fazer essa proposta para ele". Aí ele falou: "Não, beleza, eu vou conversar com meus sócios e marco uma reunião com você lá no escritório". E assim eu fiz. Cheguei lá no escritório deles, já toda certa de que eles iam me pagar um salário fixo, né. E aí eu fiz essa proposta, eles falaram: "Olha, acho bacana e tal, mas você vai deixar dinheiro na mesa, porque se a gente te pagar um salário fixo, você vai trabalhar muito e você vai ganhar muito pouco. E a gente não quer isso aqui, a gente quer que você cresça e tal". E aí eu fiquei meio assim, né, frustrada e tal, falei: "Tá, vou aceitar a proposta de vocês". A galera que é formada em direito e é advogado sabe que quando a gente trabalha num escritório como associado, a gente faz parceria de processos, né, Aham. esquema de porcentagem mesmo. Sim. Então eu não ia ganhar um fixo, mas os processos que eu levasse para lá, eu ia pagar uma porcentagem para eles e em contrapartida eles também me pagariam. Só que ali, eu comecei a entender o que que era advogado de verdade, o que que era ganhar dinheiro na advocacia. E aí, quando eles passaram para mim os valores, ele abriu, eu lembro que ele abriu o computador na minha frente e ele falou assim: "Essa aqui é a minha planilha de ganhos. Então eu tenho X clientes e esses clientes aqui, eles me pagam parcelado por mês. Então eu recebo X, tal". Aí eu comecei a olhar aquilo, eu falei assim: "Eles pagam?" Aí ele: "Como assim?" Eu falei: "Mas os clientes pagam isso?" Ele falou: "Pagam. O cliente já sabe que quando ele entrar no meu escritório, ele já vai perder um dinheiro", ele brincava assim. Eu falava: "Gente, mas como assim o cliente paga?" Porque eu não tinha entendido ainda esse jogo, entendeu? Do que era realmente você se ver como um advogado, você valorizar o seu trabalho e você cobrar o preço justo. A gente que trabalha, na advocacia, a gente tem uma tabela da OAB, não sei se você sabe disso. Não, não sabia. Então assim, É até bom, cada quando eu for falar com algum advogado, eu quero ver a tabela, hein. cada região ela trabalha com uma tabela. Hã. Então, assim, a região, né, o Rio de Janeiro, ela tem uma tabela, e aí eu nunca tive a coragem de cobrar um processo na tabela da OAB, que eu achava aquilo um absurdo. E aí, quando eu comecei a entender que aquela tabela servia para mim como um piso, eu falei: "Gente, mas eu posso cobrar isso, e se eu quiser cobrar mais, eu posso".
E aí eu fui entendendo o jogo da advocacia, né. Então assim, Ali tu teve a primeira atitude pra mudar, né? tive a primeira, exatamente, eu tive a primeira atitude para mudar, mas ainda assim muito limitada, porque Isso eu 2019, que eu 2019. fui para esse escritório, que também sou muito grata a eles, já fiz live com eles, são pessoas, assim, que até hoje eu falo que ali realmente foi a minha grande virada de chave. E aí eu comecei a trabalhar, aí eu já estava nessa de fazer o concurso para delegado, não sei se eu mencionei aqui, mas eu fiz o concurso em 2019 para delegado de polícia, passei na primeira fase. Quando eu fui para a segunda fase, isso tudo em 2019 também. Fui para a segunda fase, praticamente gabaritei a peça. Eu lembro que na época eu tinha procurado um delegado de polícia daqui da cidade para me dar algumas dicas, porque ele Aham. era professor. E ele me entregou uma peça, ele falou assim: "Patrícia, estuda isso aqui, portaria". Era a única peça que eu não tinha estudado era portaria, um nome lá, né, quando a gente dá entrada no Uhum. no no inquérito. E aí eu falei: "Estranho, eu tô estudando prisão, preventiva, temporária, Sim, mas por que que flagrante. ele me deu uma portaria?". Tá, guardei comigo e comecei a estudar portaria. Cara, você acredita que o gabarito era portaria? Então ali eu já falei: "Poxa", né, já estava preparada. Então assim, na minha cabeça eu estava pronta para passar para aquele concurso, já estava me preparando até para o TAF. E aí veio o balde de água fria, porque aí de 2019 para 2020, quando eu recebi a nota da minha prova, veio zero. Eu falei: "Como que veio zero? Se eu gabaritei a peça, né", que a peça era o principal, tinha as questões discursivas, mas a peça ali eu tinha acertado. E aí começou aquela coisa na época era rede social, o pessoal começou a entrar nos grupos e falar: "Gente, isso é muito estranho, tirei zero, tirei zero". Aí que veio a notícia de que aquele concurso tinha sido uma fraude, então ele foi anulado. E aí eu chorei horrores, que eu falei: "Cara, isso aqui era a minha vida, eu já estava já fazendo planos para me mudar", era um concurso do Espírito Santo, quem fez essa prova vai lembrar. E aí eu fiquei muito frustrada. E aí virou um ano, né, eu fa veio começou pandemia, eu Pandemia. falei: "Acabou, porque agora não vai ter mais concurso público", ficou tudo, cancelado, suspenso. Ninguém mais sabia o que ia ser do mundo, na Não verdade. sabia, e tinha uma prova que estava programada para julho de 2020, que eu ia fazer, a prova também foi suspensa, eu falei: "Cara, então eu vou ter que realmente investir na advocacia nesse escritório que eu estava como associada". E assim, só para você ter uma ideia, Rangel, durante a pandemia que os escritórios estavam todos fechados, né, aquela loucura, a gente não sabia como que ia ser a audiência sendo online, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na advocacia. Pô, que bacana. Porque eu comecei eu tive a atitude para mudar, tive a coragem e acreditei naquele caminho ali, né. E aí, em 2021, eu acho que foi a grande virada, porque aí eu já comecei a pensar, eu falei: "Bom, eu preciso me olhar como Deus me vê". Eu tenho certeza que, e assim, eu fiquei, só voltando à questão do concurso, porque assim, eu tinha me preparado muito, eu queria muito aquela prova, e eu comecei a questionar para Deus, eu falei: "Por que que isso aconteceu? Por que que eu fui lá, pô, fui para outro estado, passei, e agora tá acontecendo isso?". E, Deus falou assim claramente para mim, ele falou assim: "Olha, eu permiti você passar, para você ver que você era capaz, você é capaz de passar no concurso que você quiser, mas não é isso que eu tenho para você". Entendi, bacana. Isso foi muito forte. É. Então assim, quando eu entendi, caramba, então o propósito não é esse, o propósito é outro caminho. E eu estava ali no lugar certo, na hora certa, naquele ambiente, naquele escritório, porque a ambiência muda a gente. Né, você às vezes, eu posso estar num escritório maravilhoso, super técnico, mas se aquela ambiência não me gerar algum resultado, não tiver ali algum insight, não adianta, você vai ficar ali andando em Andando círculos. em circo. E eu não queria isso para minha vida, eu sempre tive um desejo muito forte de crescer, mas não só por mim. A minha mãe, desde pequena, eu escuto minha mãe falando assim pra mim: "Minha filha, você é escolhida, você é separada". E eu ficava assim: Deus, mas como assim eu sou escolhida? Não é possível que eu sou um ser escolhido aqui, né, não sou uma pessoa, por que que o Senhor ia me escolher?". E depois eu comecei a ver que através do meu trabalho eu mudo vidas. Eu posso mudar a realidade de uma pessoa que chega no meu escritório e não tem o que comer, e a gente consegue conceder uma aposentadoria para ela, a gente consegue conceder um Hoje você benefício atua mais na área previdenciária, né? previdenciário. Assim, eu até vou discordar que você disse que naquele escritório a tua vida mudou, né? Na verdade, naquele dia, malhando na hora do almoço, que a tua vida começou a Mudou. mudar, né? Porque você Sim. encontra lá esse advogado. E eu acho, Patrícia, assim, eu vejo isso e falo isso em todas as profissões. A gente antes aqui estava até falando na minha vida também na PM, né? E as pessoas gostam muito de julgar a gente pelo que elas veem ali, né? Mas elas nunca olham as nossas lutas, né? As nossas batalhas, Sim. pessoais, internas, né? Eu acho bacana isso quando você falou até que Deus te falou ali uma hora, não, você vai ser diferente, tá mudado, e a tua mãe te falava, você é uma escolhida, né? Eu vejo, passei muito isso na minha vida também, eu até brinco sempre que, e comentei antes, eu sou filho de uma faxineira, minha mãe, com orgulho, Dona Madalena, que eu amo de coração, meu pai era pedreiro,
perco meu pai muito novo também, né, e aí a minha perspectiva era o quê? Continuar fazendo o que meu pai fazia. Meu pai era pedreiro, mas eu nunca gostei muito, pô, era meio preguiçoso, não gostava de virar massa, não, falei: "Pô, vou ser servente a vida toda e tal". Foi quando eu também num estalo, assim, falei: "Ah, vou pra PM", e, pô, sou muito grato à polícia militar também, né, porque a mesma coisa, eu não tinha perspectiva de ser, nunca tinha pensado em ser policial e tal, Sim. mas num momento da vida fui. Tive várias viradas de chave também, né. E eu vejo isso, assim, essa dificuldade que você passou, essa dificuldade que eu também tive, essa dificuldade que a gente vê um monte de gente passar, das pessoas terem isso nas profissões, né. E eu Uhum. acho que a coisa pública deveria, né, as instituições de ensino, seja lá da creche ao nível superior, eu acho que precisava ter mais isso, né, eu acho que precisava ter mais, essa questão de, até que fosse, né, a gente vai entrar ainda nesse tema da Uhum. mentoria, né, mas que já tivesse isso desde lá de baixo, né, que Sim. começasse a mostrar o que é de cada profissão, qual é Na o norte prática, né? da prática, seja ela qualquer que for, em qualquer esfera, né, do ensino, eu acho que deveria já ter isso, né. Sim. E você olha o quanto que você foi ali, rompendo barreiras para poder hoje estar nesse caminho e, na verdade, um caminho que você começou a trilhar até recente, que a gente começou a falar, a gente está falando disso ali em 2019, a gente está falando de 6 anos ali atrás, né. Sim. E você olha o lapso desde 2010, na verdade, 9 anos ali oito, 9 anos, né, da tua profissão, tu passou para conseguir se identificar e ter esse norte. Sim. E aí hoje eu vejo aqui essa questão de você ser presidente da comissão de mentoria da OAB, né. Uhum. Isso é uma preocupação da OAB justamente para que você consiga passar para os que se formam agora? Já sempre existiu essa comissão? Não, é uma coisa nova e foi implementada agora? Como que é isso? É uma coisa nova e eu fico muito feliz também e grata a essa gestão da OAB aqui de Teresópolis, o presidente O Édio, né? Edson, Édio doutor Júnior. Edson, porque a gente só chama de Edinho, né, fica Isso, essa coisa. Edinho. E a vice-presidente doutora Gisele Victor, a primeira vice-presidente mulher daqui da nossa subseção. Então, eles acompanharam muito meu trabalho na internet, né? Sempre gravei vídeos, dei dicas para advogados. Sempre gostei dessa questão de microfone, câmera. Pô, tá Meu saindo signo é leão, então leonino tem um pouco disso também, né? A gente adora ali, ó, aparecer, mas no bom sentido. certo, é. E aí, como principalmente a doutora Gisele, né, ela sempre via essa questão, eu falando muito sobre marketing, tudo dentro da questão de ética, porque o advogado ainda tem esse limitador. Não é qualquer coisa que a gente pode fazer na internet, porque senão a gente pode sofrer uma penalidade dentro da OAB. Uhum. Mas ela sempre viu eu desenvolvendo esse trabalho, e nessa atual gestão, né, quando saiu o resultado, eles me procuraram e falaram: "Olha, a gente quer que você presida uma comissão e eu acho que tem muito a ver uma mentoria jurídica. O que que você acha?". E aí eu fiquei muito feliz com essa ideia. É a primeira vez que tem essa comissão Pô, que aqui na bacana. UAB. Na seccional também do Rio, já tem uma comissão específica para mentoria, que eu acompanhei na outra gestão, e aí foi uma ideia que a gente trouxe aqui para Teresópolis. Porque realmente a OAB ela já tinha comissões, né, existindo ali, comissão de direito previdenciário, de criminal, mas eram comissões isoladas. O que que a comissão de mentoria jurídica hoje faz? A gente abraça essas comissões e dentro de todas as áreas de atuação a gente faz mentorias. Então, esse ano, por exemplo, a gente já teve mentoria em direito criminal com o doutor Eduardo Velite, e o presidente doutor Francisco. Então a gente implementou, a gente falou sobre o tribunal do júri, como que o advogado deve se portar numa audiência, como que ele deve fazer uma petição inicial, porque o advogado que está começando, ele não sabe, ele tem muita insegurança. Se você tivesse tido isso lá em 2011, eu acho que você teria Nossa, tido um outro. eu queria que alguém tivesse me contado isso lá em 2011, realmente, É. porque eu teria acelerado muito a minha advocacia. Mas tudo tem um tempo certo para as coisas Ah, é tudo no acontecerem. tempo de Deus, né, É. você falou. E assim, e bacana ver que a OAB tem essa preocupação, eu assim, não acompanho muito, não vou aqui ficar sendo leviano e dizer que, mas eu vejo assim, mas às vezes a gente não acompanha por falta até de divulgação de ver, né, e eu vejo que essa Uhum. gestão da OAB, eh, eles são bem dinâmicos, né, nessas questões de estar participando de eventos, eu tenho Sim, visto a OAB, por exemplo, muito teve presente. uma ação até de um outro podcast que a gente fez aqui da Renata Caldas ali na Praça Olímpica, né, do Lac Solidário, né, e do Sim. Corrente do Bem, e a OAB estava lá. Eu fui outro dia numa ação social também, numa igreja ali no bairro de São Pedro. E aí tava a OAB lá também, a doutora Gisele, né? Gisele Victor. Gisele Vick tava lá também, e a Uhum. gente falando sobre. E eu até comentei, falei, pô, eu tenho visto a OAB? Ela, não, a gente tá sim, a gente quer estar próximo, quer se aproximar, Sim. não só da população, mas também para levar o trabalho e mostrar, né? Porque a gente entende assim, qual a função do advogado, né? Ah, quando eu tiver um problema, eu procuro um advogado. E eu passei a pensar isso muito diferente lá atrás. Assim, antes de eu ter o problema, eu vou procurar o advogado, vou me Isso. orientar com ele, né? Já vou É entender ali advocacia se eu, preventiva. exatamente se eu posso, se eu não posso. E em tudo tem a questão da prevenção, né? Na saúde, não é muito melhor a gente procurar o médico, ir lá, Sim. fazer a prevenção para evitar de ter o problema e cuidar. Então, eu Sim. vejo muito isso. Mas eu vejo isso, essa preocupação, né? Nessa gestão atual da OAB, não acompanhava as outras, talvez por falta de divulgação e tudo, mas Sim. eu vejo muito isso lá.
E aí nessa questão da que tá falando da mentoria, né, você pegou lá e você disse que já faz vídeos também, né, já fala sobre. Sim, a questão da mentoria na minha vida começou assim, quando o pessoal lá em 2021 começou a ver eu gravando, falando muito, porque realmente era muito novo isso, né, a galera acho que essas questões de podcast, live, na Sim, pandemia que começou muito, porque estava todo mundo em casa, todo mundo em casa. então eu não sei se você lembra, a gente abriu o Instagram, era muita live acontecendo ao mesmo Eu tempo. sempre fui muito avesso à rede social, né, então eu tive mais assim, comecei a acompanhar mais justamente na pandemia, que você ficava mais ali com o telefone, era a Sim. forma de você estar próximo das pessoas, né. Isso aí. A E gente é acostumado aí com aquela coisa de estar próximo, aquele calor humano de estar ali, e passou a isso. ser esse calor virtual, né. É, eu comecei a gravar os vídeos em casa, porque eu não podia sair, gravei com o celular mesmo, na época eu tinha um Xiaomi, falei: "Vou gravar". E, assim, eu não tinha prática nenhuma de vídeo, então eu falava totalmente estranho, eu via aquele vídeo, eu falava: "Gente, fui eu que gravei isso", mas comecei a ter prática. E aí comecei a postar, e os advogados começaram a ver. E aí eu recebia mensagens sempre, o pessoal perguntando: "Patrícia, como é que eu faço isso assim, assim, na advocacia?". Então, praticamente eu comecei a ter mentorados gratuitos, né, na época Aham, eu falei: "Gente, eu não tinha essa visão de empreender na advocacia". Hoje eu vejo que a advocacia, o advogado, né, o profissional que quer advogar, ele já tem que olhar a advocacia com esse olhar de empreendedor. Não adianta ele achar que ele vai sentar no escritório dele e vai esperar o cliente tocar a campainha dele para ele ter cliente, que não é assim que funciona. não é o caso. Hoje a nossa grande avenida tá aqui, ó, no celular. Então, assim, antigamente os grandes escritórios alugavam sala nas maiores avenidas da cidade, hoje não. Hoje você com o celular, você resolve sua vida. Verdade. Os processos são eletrônicos. Então, se o advogado começar, né, na advocacia, ele não tiver dinheiro para pagar um aluguel, ele pode ser advogado. Ele vai marcar uma reunião com o cliente, e inclusive na OAB a gente tem, tem uma estrutura que hoje um advogado que inicia na carreira, ele pode agendar um horário, ele paga a anuidade dele normal. Ele agenda um horário na sede da OAB e ele vai poder atender o cliente dele lá tranquilamente. Vai ter o horário, vai ter um computador. Se ele precisar fazer uma audiência de lá, ele faz. Então, essa estrutura também ajuda bastante para quem está iniciando. E aí eu comecei a receber essas questões de dúvidas e tal. Eu falei, gente, eu acho que eu levo jeito para isso. E aí eu tive esse olhar, né? Me Sei atentou lá, para você isso. pode dar essa mudada Sim. nesse norte, né. Mas não vai parar de advogar não, vai ficar aí Não, nas não vou parar de mentorias e advogar. vai A gente advogando. hoje, eu tenho um escritório, né, no centro da cidade, a gente tem um outro num bairro mais afastado. Tem sociedade também. E o legal é isso, que a gente quer que quem esteja conosco cresça. Lá hoje nós somos um grupo de 5 advogados, só não tem mais gente por falta de espaço, porque de vez em quando eu recebo currículos, o pessoal pedindo para trabalhar. Eu acho Entendi. que a gente preza muito lá no escritório pela nossa, harmonia entre os advogados e a lealdade que a gente tem entre a gente. Então eu acho que isso reflete muito para quem está de fora e vê. E tanto é que a gente vê as pessoas pedindo: "Poxa, eu queria trabalhar aí", mas infelizmente a gente não Entendi. tem como comportar mais gente hoje. Mas a gente tem projetos aí para crescer, a Boa. advocacia toca meu coração. O escritório de vocês, ele atua diretamente só na parte previdenciária ou não? Lá Não. cada advogado Isso, na cada sua área? advogado, tem uma área de atuação e a gente trabalha também em parcerias. Então, por exemplo, se chega um cliente para mim que eu não atendo uma área específica, a gente tem essa rede também de apoio. Então, Entendi. quando a gente está dentro de um grupo, por exemplo, eu sempre falo: "Gente, vai para a OAB, vai para os eventos, porque lá você vai conhecer colegas, né, você faz um network". E aí, às É vezes, eu preciso importante. de um caso específico, mas eu sei que uma colega faz. Por exemplo, direito de saúde, algo um tema bem específico. Eu já tenho uma advogada que eu encaminho. Então a gente tem essa troca também, eu vou estar ganhando nesse processo e a colega Vai também. estar E ganhando. ao mesmo tempo, o nosso escritório também recebe parceiros. Às vezes tem um advogado, um colega que não faz direito previdenciário, por exemplo, ele passa pra gente. E também você acaba fidelizando, né, porque eu vou lá te procurar porque eu tenho um problema previdenciário, mas Uhum. amanhã eu vou ter um problema de consumidor, Isso. né, e vou o outro criminal tomara que nunca, né, mas vamos tocando assim. E você acaba tendo ali também você consegue atender os teus clientes Sim. ali e sempre É, o distribuir isso. advogado, eu costumo dizer o seguinte, o advogado ele tem que ter uma prateleira com produtos. Então, se você chegar hoje no meu escritório e falar assim: "Patrícia, eu tenho um problema aqui, poxa, eu fui negativado indevidamente no meu CPF". Beleza, eu vou pegar, vou fazer o teu processo, mas eu vou falar: "Rangel, você já é aposentado?". "Pô, Patrícia, eu não sou não, não tenho idade ainda", mas você já fez um planejamento previdenciário? Entendeu? Então ali eu não tô captando um cliente fora, você que me Já procurou. tá ali, você já tá Mas se pegando aquele você tá ali e eu tenho uma prateleira de produtos, por que que eu não vou te apresentar esses produtos? entendi. Então Isso o tudo tá advogado lá ele tem que ter essa sacada. isso tudo tá lá na mentoria. Mentoria, Tá dando essas aulas aí sem cobrar nada, tá perdendo tempo aula lá. gratuita. É muito bacana isso, dizer assim, e tudo vai disso, né, você vê uma profissão que você escolheu por outras opções e acabou se identificando, né, Sim. e vai colocando, teve aí a
A sacada lá da academia no horário de almoço, tá vendo? Sim. Malhar faz bem Faz também, além de bem. fazer bem pra saúde, faz bem pra esse networking Não, e também. você ainda falou da questão preventiva, que a pessoa tem que procurar um médico. Hoje eu ainda falo mais, eu falo que a pessoa tem que procurar uma academia. Eu sou chata com isso. Eu bato muito nessa tecla. Minha mãe e meu pai, eles nem gostam quando eu entro nesse assunto com eles. Mas quando a gente cuida da saúde, quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente, É, e isso faz total diferença até pra nossa profissão, sabe? Quando a gente tá bem com a gente faz o bem pro outro. faz bem pro Então, hoje eu tenho certeza dessa questão do propósito, né, que eu ouvi a vida inteira, eu cresci ouvindo isso. Quando eu transformo a vida de alguém através do meu trabalho, a minha vida também é transformada. Então, hoje, na questão da advocacia, por isso que eu não largo a advocacia também, né? Além de eu ter outras coisas, estou começando na questão da mentoria, mas a advocacia, ela faz o meu coração vibrar, porque é quando eu vejo a vida de uma pessoa sendo transformada. E quando eu vejo a vida de um advogado que estava passando a mesma coisa que eu passei lá atrás, perdido, falta de clareza, em cima do muro, não sabendo fazer uma gestão, e eu consigo transformar a vida desse advogado também, né, positivamente, isso faz meu coração vibrar muito. Eu acho bacana quando você compartilhar, né, conhecimento, porque tem pessoas que às vezes Sim. querem guardar para Não elas, reter né. o "Ah, eu conhecimento. sei fazer, pô, eu descobri isso aqui, mas vou guardar só para mim, não vou compartilhar com ninguém". E aí você egoísmo, É né, essa egoísmo. coisa, sei lá, porque todos nós temos nosso lado egoísta, né, a gente vai pensar sempre primeiro na gente, mas aí quando você encontra isso, né, pô, muito bacana ver isso, Sim. né. E aí daqui do nosso atitude para mudar isso, são porque a gente eu digo que todo mundo tem oportunidade na vida. Eu costumo brincar, eu falo até que o cavalo passa selado para todo mundo, né. Só Uhum. que tem as pessoas que têm, ah, não quero, não gosto, não vou, ah, deixa pra lá. Sim. E é até natural, né, a gente é muito receoso nas coisas que a gente vai fazer, né. Mas ver, assim, pessoas que têm essa atitude, né, que tem esse ímpeto de mudar as coisas, de fazer Sim. algo Eu diferente, só né. cresço quando o outro cresce, na Quando o verdade. outro exatamente, crescer em E conjunto, né, ter essa coisa de parceria, "Ah, vamos montar, vamos fazer junto aqui, eu entendo disso aqui, você entende daqui", e vai sim, fazendo. Até porque meu pai brincava muito, meu pai trabalhava com obra, né, e eu sempre via falar, quando você procura alguém e fala assim: "Pô, o que que você sabe fazer?" "Você fazer tudo". Pode ter certeza que lá na frente alguma coisa vai dar de errado, né. Você pode até entender de tudo, mas fazer sim, tudo já é mais complexo, né. Mas exatamente. quando você abre e aí fala dessa questão dos associados, né, "Ah, vamos associar", você tem que associar com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que trabalham diferente, em meios diferentes, né. Sim. Então é muito importante. Mas sobretudo essa preocupação que hoje tem, né, que é o caso aí do da que você hoje é até a presidente da comissão lá de mentoria da OAB, né, que é justamente entender porque eu vejo que as empresas hoje, né, eu digo que não faltam vagas de trabalho, na verdade faltam pessoas, Sim. qualificadas para ocuparem aquelas Falta vagas de mão de obra, trabalho, na né. verdade. Isso é em toda a área, né, a gente vê isso, por exemplo, Teresópolis, a gente é uma cidade turística, mas dificilmente você vê alguma coisa de formação turística aqui, né. Uhum. E quando fala de falar: "Ah, vou fazer uma faculdade", mas não, em todos os aspectos, a gente agora recentemente aí, Teresópolis inaugurou uma das maiores vinícolas, vai ser uma das maiores vinícolas da América Latina. Eles estão Legal. com dificuldade para mão de obra, porque você Sim. procura aqui, você não tem Não cursos, não acha. tem, né. É. A Fitec já entendeu essa sacada também, está criando alguns cursos, né. E aí é importante essa preocupação que a OAB teve, que os outros órgãos, que as outras entidades também, que o próprio poder público Sim. tenha também, né, Que sirva como exemplo, né. que sirva como exemplo. Porque a gente vê, a gente tem as mentorias ali, a gente vê realmente, a gente abre muito a palavra para eles falarem, até nos grupos, porque cada mentoria que a gente faz, né, eu te falei, a gente fez criminal, a gente fez trabalhista, previdenciário, já teve direito de família, durante esse ano todo, a gente trabalhou bastante. Muito. E cada mentoria que a gente cria um grupo de WhatsApp também. Então a mentoria, ela não fica só ali naquele dia presencial, a gente tem um grupo onde a gente compartilha ali dúvidas, informações. Então o advogado que vai na mentoria da OAB, ele está sempre conectado naquele grupo com outros advogados, então se ele tiver alguma dúvida, ele vai poder tirar ali. Obviamente que às vezes, né, a gente tem o nosso trabalho ali, a OAB é um trabalho voluntário, então por isso que hoje eu sempre indico: "Olha, se você está com alguma dificuldade na advocacia, ou seja em qual carreira que for, procure um mentor". Porque o mentor, ele vai te tirar de um ponto A e vai te levar para um ponto B. Por que que hoje eu não sou muito assim, obviamente já comprei muito curso, né, de advocacia, curso para de finanças, mas o que que acontece com o curso? A gente compra o curso, a gente assiste ali 2, 3 aulas e larga o curso para lá, É. né, e Vai aquele vira colecionador de curso, né. exatamente, e você não tem contato com aquele professor. Se você às vezes ele falou alguma coisa ali, mas você ficou com aquela dúvida: "Caramba, mas ele falou isso, mas, cara, na prática eu não tô conseguindo resolver". O mentor não, o mentor na prática ele vai te perguntar, ele vai fazer as perguntas específicas: "Rangel, qual é a sua dificuldade hoje?". "Ah, minha dificuldade é de captar cliente". "Beleza, então eu vou te dar aqui uma série de coisas que você pode fazer
dentro do código de ética para você captar clientes. Ah, minha grande dificuldade é cobrar. Eu vejo muitos colegas falando isso para mim. Aham. Patrícia, eu tô com uma dificuldade aqui. Como a gente faz muita parceria, né? Às vezes tem colega que chega para mim e fala: Patrícia, quanto que você acha que eu cobro nisso aqui? Aí eu falo, cobra X. Não, mas o cliente não vai pagar. Aí eu tenho que mostrar para ele a técnica para ele fechar um contrato de honorários. E aí depois o advogado chega para mim e me dá um feedback. Pô, ele fechou. Tá vendo? Às vezes são técnicas, são dicas, e é aquilo que a gente falou, eu demorei 8 anos para aprender. Então, assim, o mentor, ele tem que ter essa bagagem. Eu não recomendo ninguém sair por aí comprando mentoria sem conhecer a pessoa, você tem que conhecer o mentor. O Ah, mentor, ele teve uma dificuldade, ele teve uma atitude para mudar, ele teve um ponto de virada que ele estava naquela mesma situação que você, mas ele saiu e vai conseguir te ajudar? porque quando você é moldado na dificuldade, você já sabe, não é nem burlar ela, né, mas é ultrapassar ela, botar, né, eu digo que o soldado moldado no fogo é o que mais vai à frente na guerra, né. Sim, Porque às vezes é muito simples, você pegar lá um livro, começar a ler e criar coisas em cima, você está fazendo isso em cima de prática, do que você viveu, então essa tua mentoria pode estar sendo dada em cima da tua experiência de vida também, da tua experiência de trabalho, né, então ela sim. vai ser sempre mais elucidante, né, vai sempre clarear melhor a mente da pessoa, né. Exatamente. Hoje eu tenho essa mentoria particular, né, eu estou como presidente da comissão da OAB, lá, as mentorias são totalmente gratuitas, a gente faz até inscrição, mas é para a gente ter uma noção de número de inscritos para a gente preparar um evento, que sempre tem um Aham. café da manhã. Organizar isso. Isso. E eu tenho as mentorias particulares, que são aquelas pessoas que realmente querem, temas mais específicos, né. Então, às vezes, ele chega para mim com uma dificuldade exatamente essa: não sei cobrar", ou então: "Tô com dúvida em que área atuar. Como é que eu faço para escolher uma área de atuação?". Dentro da mentoria. Porque fica muito isso, né, muito Sim. amplo, né, senão acaba virando São eu muitas é, áreas. Então, assim, até para escolher eu comecei advogando, assim, eu era bem genérica mesmo, até porque eu tive que passear por várias áreas do direito para saber o que que eu gostava mais, que o que me monetizava mais. de te Então, encantar mais que me também. encantava. O que me encanta, né, eu sempre gostei de atuar no direito de família, mas o direito de família começou a me dar problemas de ansiedade. Então, o Passou a viver a dor cliente. das pessoas, né. Exatamente. Você tem que separar muito, porque senão você entra na dor do outro. E aí, como eu tinha aquela questão de psicóloga, né, às vezes eu ficava muito tempo no atendimento, e dali eu não conseguia, às vezes, fechar um contrato de honorários, porque eu tomava tanta dor daquela pessoa que eu tinha pena de cobrar. Eu falava: Entendi. "Gente, essa mulher tá aqui, ela precisa de uma pensão alimentícia, o pai da criança sumiu", às vezes ele não tem um vínculo empregatício, então até para você executar aquela pensão é Quase que difícil. você pagava a pensão, né. Quase que eu tirava do bolso pra pagar. Então, É o assim, lado humano tem falando. muito advogado familiarista ganhando muito dinheiro, mas você tem que se identificar com aquela área e você tem que ser muito razão. Eu sou muito coração, muito É, sentimento. ali Então eu tive que me afastar do direito, não que eu não faça, no nosso escritório a gente ainda atende, a gente tem alguns critérios, a gente avalia, o tipo de ação, se a gente vê que é um cliente que realmente não tem potencial de pagar, a gente faz o atendimento e a gente encaminha para a defensoria pública, porque é muito importante as pessoas saberem disso também, a defensoria pública atende muito bem, dentro daqueles critérios ali, né. A única diferença da defensoria pública para o advogado é o acesso que aquele cliente vai ter. uhum. Hoje você chega na defensoria pública, você não é atendido em qualquer horário, Sim, mas tem o que teu agendar, processo vai vai estar em andar. andamento, Verdade. né. O advogado não, ele vai estar ali e a questão do direito de família, o cliente, né, me ligava sábado, domingo, feriado. Então, assim, você tem que estar atento a isso. "Poxa, eu quero passar por isso", é igual quem faz criminal, você tá dormindo, o cliente vai te ligar: "Ó, acabei de ser preso, e aí?". É. É isso que você quer? Se for, dá para ganhar dinheiro em qualquer área, Hã. mas você tem que saber com o tipo de cliente Tem que que se você quer lidar. identificar, né, você tem que e a mentoria ajuda com isso, né. Ajuda, porque aí você na mentoria você vai ter clareza sobre isso. Por exemplo, hoje a área de atuação que eu faço, direito previdenciário, eu lido com idoso, eu adoro. Eles são fofinhos, eles são educados, são pessoas mais maduras. É. Então, assim, a gente, por mais que eles tenham dificuldade de entender certas coisas que a gente explica, é é um público que eu gosto de lidar. Então, assim, hoje a advocacia me traz paz dentro dessa área, mas tem gente que odeia o direito previdenciário, Deve ser entendeu? complexo, né, ainda mais num país que tem uma previdência tão complicada, né. Sim. E agora com a reforma da previdência, né, não é tão nova assim, porque foi em 2019, É. mas trouxe muita mudança e prejudicou muita gente. Criou muita regra, né, criou muito pedágio, criou muito Sim. quem já eu me aposento ali em 2025, já não vai mais, eu Não. me aposento E ali, ele não e vai, os né. clientes que fizeram um planejamento previdenciário antes da reforma, hoje eles chegam no escritório com a planilha: "Doutora, aqui, eu vou me aposentar nessa data". Eu olho: "Não vai não, Não vai não. não vai mais não". E aí eles ficam bravos, né. E eu vou te falar mais, está previsto uma outra reforma da previdência, então talvez daqui uns 10, no máximo 15 anos, pode contar que já vai ter outra reforma, porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, isso é bom, Sim, né. A galera está cuidando mais da saúde, é. tá treinando, se alimentando bem, então a expectativa aumenta. Com isso, não tem como Precisa mudar, né, porque também é uma conta que não fecha, não né, se a fecha, gente a nunca vai gente a fechar. gente pega, né, pega todo mundo e tal, a gente fica chateado, estressado, mas
no final, quando você vai olhar isso que você falou, Sim. né? Antigamente falava, ah, pô, na melhor idade, 65 anos, já tá... Hoje 65 anos É tá novo. fazendo tudo, tá inteirão. Sim, Posso falar por muito. mim, né? 50, pô, aí, ó, super bem. Eu vou fazer 40. Pô, tá vendo aí? Então, assim, eu até, eu fui uma época a Tiradentes, gosto muito de ir lá em Tiradentes e tal, e aí tava vendo umas esculturas lá de Aleijadinho, né, e Uhum. Muito falando desse legal. negócio, né, e o cara falando pra gente de história, né, e eu me amarro a escutar história. Aí ele falando assim, ele mostrou umas esculturas falando sobre questão de idade, né, ele falou assim, falando de expectativa de vida, ele mostrou assim: "Pô, quantos anos você acha que essa pessoa que tinha nessa época que fez?" Aí eu até me perguntou, foi: "Pô, cara, aí uns 88 e tal." Aí: "Pô, você?" Aí eu: "Ah, não, 90, não, 78, não." Ninguém falou menos do que 75, né. "Não, essa pessoa aqui tinha 42 anos." Caramba. Pô, 42, mas como assim impossível? Não, aí falou isso, né, que com a evolução, que a Sim. pessoa com 40 anos já era idoso, com 50, e aí com o tempo vai passando. E o caso da Previdência é isso, né, eu acho até que demorou muito, né. Uhum. E a Previdência é uma coisa que acaba que sendo feita por políticos, e o Uhum. político não quer ter o desgaste com a população, mas acaba Sim. tendo que ser corajoso e fazer. Sim. Só que toda vez que muda, muda a coisa que já está ali valendo há 50 anos, há 40 anos, e é aquilo que você falou, mexe com a expectativa de vida das pessoas, porque o cara, ah, não, em 2025 eu estou aposentado, vou viajar, vou fazer isso, e aí chega lá e você fala, É não, frustrante não dar vai essa não, notícia. mudou e tal, então deve ser bem luta mesmo, né. É bem frustrante, mas assim, é aquilo, hoje quem contribui com a previdência, ele não está contribuindo para ele no futuro, ele está contribuindo para as pessoas que já estão Já estão aposentadas, aposentados, que já exato. são os pensionistas, É, aposentados. é. Então por isso, é até uma questão também, a gente sabe que tem pessoas que não têm como sair da CLT. Eu acho hoje com essa questão de internet, tem muita gente falando mal da CLT e criticando: "Não, que você tem que ser empresário, empreendedor", mas gente, a realidade do brasileiro hoje, se ele não tiver ali, né, um salário fixo de carteira assinada, ele não sobrevive. Ele faz ali, ele, né, vende o almoço para comprar a Pra janta, a nossa comprar. realidade hoje é essa. Né. Mas para quem já tem uma possibilidade, aqui, né, até falando para advogados, empreendedores, os advogados eles têm que ter essa ideia de empreender na advocacia, ele não pode ficar contando com o INSS. É, Hoje, sabe qual é o teto do INSS de salário? 8 mil e pouquinho nisso. 8.000, se Ah, eu não me 8 engano, ah, então 8.125. É, mas aí você para pensar, 8.000, isso na época que lá atrás o cálculo era feito diferente, o INSS pegava 80% dos maiores salários, né, do contribuinte, fazia um cálculo, então às vezes batia aquele teto ali mesmo. Hoje em dia caiu muito com a reforma. Então hoje o INSS pega 100% dos salários, se você ganhou 8.000 de salário e um salário mínimo, ele não vai descartar esse salário mínimo, esse salário também entra no cálculo. Então, quando você faz o cálculo da sua renda mensal inicial de aposentadoria, esse cálculo vai lá embaixo. joga Então, às tudo. vezes, a pessoa acha assim: "Ah, vou me aposentar pelo teto, porque eu sempre tive, salário alto", e não vai. Então, a gente tem que começar o brasileiro tem que entender que, ele pode ser CLT sim, ele pode ser concursado, mas aquilo ali é uma passagem. Ele sempre tem que olhar para o futuro e pensar: "O que que eu quero onde eu quero estar daqui a 5 anos?". É, A mesma coisa aonde para o eu tô e aonde eu quero advogado. chegar, né. Hoje eu falo muito isso para os mentorados. Você hoje está como um associado no escritório, não cria raiz lá. Você está lá de passagem, você tem que olhar para daqui a 2, 3, 5 anos e pensar: "Eu vou ter meu escritório, eu vou ter uma rede de apoio, eu vou ter advogados já aqui comigo", porque a vida é um ciclo. Às vezes é até estranho a gente pensar assim, né. Quando eu era pequena, criança, eu pensava assim: "Gente, um professor, tipo assim, um aluno, ele tá aqui estudando, aí ele vai se formar e vai ser professor". Aí eu ficava pensando: "Que sentido faz isso? Parece que é um ciclo ali, Que não muda, né. mas a vida é assim". É assim. A gente hoje, a gente tem o nosso A gente não conhecimento. pode se acomodar, né, você precisa ter, eu digo que a gente precisa sempre, sempre dá pra melhorar, né, Sempre dá. e buscar uma oportunidade nova, e a vida dá oportunidade, né. Mas tem a questão que a gente estava falando lá atrás, a questão: "Ah, não, vou fazer essa faculdade aqui que eu faço um concurso público, passo lá, fico quietinho sentado ali, Sim. vou ser o escondido lá, né, o que ninguém nunca vê, quem não é visto não é lembrado, fico na É. minha", e as pessoas se Não, acomodam, e né. tem gente que se esconde mesmo Se num expõe, exata, concurso. E aí, assim, isso precisa mudar mesmo, isso tem que mudar, Precisa. até porque o mundo mudou, né, as profissões estão mudando, é dinâmico. Sim. Até porque a previdência é uma coisa que vai ter que estar mudando toda hora, porque uma hora essa conta não Não vai vai fechar, fechar. não vai bater. Sim, Mas é isso, é mudar sempre, é sempre ter uma atitude para mudar, né. E exatamente. bacana ver a tua história, assim, e ver que lá você teve as tuas atitudes para mudar e mudou. Com certeza. Hoje eu não consigo me ver, até a questão do concurso para delegado, eu não conseguia me ver presa dentro de um cenário fazendo um trabalho mecânico. Você vê Então presa até aprendendo os outros, né. até quando eu escolhi um concurso, tinha que ser um concurso dinâmico. É. Muita gente às vezes tem esse preconceito também, fala assim: "Ah, mas por que você não faz concurso para juiz?". Até hoje eu ouço isso: "Não, você tem que parar e fazer concurso". Eu falo: "Gente, eu não sou anti concurso, não sou contra concurso, quem quer ser juiz
tem esse propósito, vai ser feliz. Hã. Mas o que está por trás disso? É a estabilidade? Porque estabilidade a gente sabe que não existe. Hoje, um policial, se ele fizer, né, atirar numa pessoa de forma errada, equivocada, ele pode ser expulso do Diga-se de concurso. passagem, é uma das profissões de concursados, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? A Polícia Militar abre um processo e exclui um policial em até 15 dias. Olha só que Caramba. o que nesse país em 15 dias se resolve, né? É, Então, é isso que você está falando. O sim. servidor. Porque a gente tem essa premissa, não, o servidor público é intocável. Não é, não, pô. Não O é. servidor público, ele responde a tudo, né? Tem lá os processos administrativos, né, os Sim. PADs, que em cada lugar. Pode até haver corporativismo em alguns lugares. Eu te falo de cadeira que na polícia não tem. Falo isso Uhum. aí por experiência, que assim, que de ver, né? E às vezes até tem muita injustiça. Eu digo Sim. até que a maioria dos processos que a gente vê na polícia, sobretudo na polícia militar, na polícia civil, tem lá o rito deles também. Uhum. Mas é isso, então mas as pessoas sempre tiveram essa percepção, né, "Não, eu quero ser servidor público, que aí eu não corro risco de ser mandado embora, eu não É. corro risco de perder meu emprego, eu vou me aposentar bem", e não é bem isso não, Não, até corre porque risco. até o serviço público, até a previdência pública, eu, por exemplo, quando eu entrei na PM, quando a gente ia para na PM a gente chama de reserva remunerada, né, os veteranos, hoje eu sou um veterano da Polícia Militar, já fui para reserva, eh a gente pensava isso, não tem. Hoje a nossa previdência mudou. Hoje a gente tem que trabalhar mais tempo. Todo mundo que Sim. ficou pagou pedágio. Hoje, quando eu entrei, o inativo não descontava por Rio Previdência. Hoje a gente desconta por Rio Previdência também. Caramba. E lógico que a gente sente, pô, não podia ter feito isso, covardia. Mas se a gente parar para, se a gente for pro outro lado, né, do balcão e olhar, a conta não fecha. Porque hoje a PM, por exemplo, ela já está a nível de RG, né, a gente calcula que já esteja eu acho que já está em 112 mil, né, o Uhum. RG da Sim. PM. E aí você vê lá, eu, por exemplo, sou 61 mil, meu RG é 61 mil na PM. Uhum. Então eu já vejo que já tem quase, depois de mim, que entrei em 97, eu já vejo que já quase que está dobrando. Né? E Caramba. aí você tem que ter esse equilíbrio. Todos Tem. esses caras que estão lá na ponta pagando pra gente que está lá atrás. Então a Exatamente. previdência tem que mudar, tudo vai mudar. E aí as pessoas precisam buscar. Eu Sim. sempre pensei isso também, essa questão de não ficar dentro da bolha ali, né? De buscar fora. Eu sempre pensei, tem que montar um negócio, tem que ter uma previdência privada também que ajuda um pouco, tem que Sim. montar alguma coisa para complementar, para sair, porque a questão previdenciária no país é uma questão muito séria, Muito séria, né? muito Muito séria. delicada. E hoje a internet está aí para qualquer pessoa que quiser aprender sobre qualquer coisa, ela consegue conteúdos gratuitos na internet. Sim, Então não tem essa desculpa, né: "Ah, quero aprender sobre finanças". Tem um canal que ele fala muito assim, finanças para pobres. Ele fala: "Eu não quero falar aqui para um público que já tem dinheiro não, eu quero te ajudar a sair da dívida". Então, às vezes, ele pega uma pessoa que ganha R$ 3.000, a pessoa está endividado, com aquele conteúdo ele consegue zerar suas dívidas, te ensinar e com R$ 3.000 a pessoa prospera. sim. Então eu acho que tudo está na mentalidade, tudo é uma questão de mentalidade. A gente tem que começar a ter a mudança de comportamento na nossa mentalidade, crenças limitantes. Então, hoje, quando a pessoa pergunta assim para mim: "Patrícia, eu tenho um dinheiro aqui, eu devo investir em quê?". Investe em você. Investe em conhecimento, investe em conteúdo. Conhecimento não tem preço. Não tem preço, porque tem muita gente que eu já vi sair do zero e hoje, sabe. E até essa questão de concurso mesmo, tem juízes que, né, famosos, que pediram a exoneração do cargo para ser empreendedor. É, Se sentiu que a liberdade, porque na advocacia hoje eu bato muito em cima de 3 pilares, que é a liberdade de tempo, liberdade geográfica e a liberdade financeira. Liberdade de tempo, hoje a gente está gravando numa quinta-feira, isso. né, eu É, acho que eu cheguei aqui final por da volta das tarde. 16 horas. Se eu tivesse concursada, eu não poderia sair lá do Exato. fórum para vir aqui, talvez numa excepcionalidade sim, Sim, mas hoje com a liberdade de tempo, eu faço a gestão do meu tempo, né. A questão geográfica, a liberdade geográfica. Hoje, no território nacional, eu sou advogada aonde eu pisar. Então se eu quiser morar no Rio, um mês morando no Rio advogando, eu posso. Se eu quiser daqui a 2 Rio meses Grande ir do para São Sul, Paulo, é isso aí. eu posso, porque É, eu tenho essa liberdade geográfica. E com processo eletrônico isso fica muito muito fácil mais de fazer, prático. muito mais prático. E a liberdade financeira, eu não durmo com um teto financeiro na cabeça. Tem gente que acha isso péssimo, né, que fala: "Gente, mas todo mês eu nunca sei quanto que eu vou ganhar". Cara, aí que a gente trabalha É com isso aí, gosto, né, é porque a verdade. gente tá sempre ali, ó, fazendo e é um trabalho dinâmico. Então hoje, se você souber trabalhar em cima desses 3 pilares e você pensar, né, até para quem tá assistindo a gente tá com dúvida: "Pô, mas o que que eu faço? Se você pudesse me dar uma dica para eu escolher entre concurso e advocacia, qual seria?". Olha para esses 3 pilares. Você quer ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira?
A advocacia te proporciona. É. Agora, a questão da liberdade financeira é isso, você vai ter que correr muito atrás, porque não é fácil. É você que vai criar seu salário, né? Você que vai dizer quanto que você quer Sim. ganhar, né? Tem advogado É. milionário aí, Sim, né? muito. Óbvio que, assim, hoje essa questão do ensino aumentou muito no Brasil e a gente vê que às vezes a pessoa fala, ah, mas é um advogado ensinando para outro advogado, então ele tá milionário. Não, tem muita gente que ficou muito rico na advocacia, trabalhando só com a advocacia. É, Obviamente que é aquilo. Se você tem um olhar de empreendedor, você vai dentro da advocacia, você vai abrir um leque. é. Um advogado, ele pode ser escritor, ele pode, talvez, escrever um livro, ele pode escrever um e-book dentro da área de atuação dele, porque a gente sempre acha assim, ah, mas eu não tenho nada para ensinar. Tem sim. Sempre tem. Se você hoje está 2 anos advogando, tem um cara que está começando agora. Então, esses 2 anos você vai ensinar para ele que você Sempre já tem alguém para aprendeu. ensinar alguma coisa e sempre tem alguém para aprender, porque a gente não sabe tudo, né? Então Não sempre sabe. tem alguma Até coisa. hoje eu aprendo, eu assisto muito podcast, eu amo. Por isso que eu tô te falando que para mim é um prazer estar aqui, porque quando eu tô tomando café da manhã, eu assisto Tá vendo podcast. Se eu podcast. tô dentro do carro, me locomovendo, eu tô ouvindo podcast. E o podcast pegou muito, né? Eu não tinha o hábito, mas assim, vejo alguns mais voltados à segurança pública e alguma coisa de política também. Mas assim, você tem muitas pessoas e que estão dispostas a compartilhar do conhecimento, né? É muito bacana. Sim, é muito legal. Então, um advogado que tiver essa visão, e não só advogado, porque a gente, né, eu fico limitada ao tema advocacia, porque eu sou advogada, mas em qualquer área, Em em todas as qualquer áreas, área. é A pessoa sentar. E é o que eu te falei, sempre tem alguém para aprender sobre qualquer área. Às vezes eu chego na casa do meu pai, ele tá lá assistindo aqueles vídeos de a pessoa desmontando um motor de carro, de Fusca, ele adora isso. Aí eu fico olhando e falo, mas tu assiste isso mesmo? E ele E assiste gosta. e gosta. É, Então, e aprende ali, pô. Tá aprendendo sempre ali. vai ter público para Pra tudo. tudo. É Então, verdade. não tem desculpa, é você sentar, aprender, se capacitar, estudar, porque vai dar certo. É ter uma atitude pra mudar, né? Ter uma atitude para Doutora mudar. Patrícia, maior prazer te receber aqui. Dizer que foi muito bacana o nosso bate-papo aqui. Muito conhecimento. Dizer muito legal estar aqui. É, parabenizar lá também o AB por Sim, essa com iniciativa, né, de estar fazendo aí, de ter criado essa comissão, né, e de ter colocado alguém que gosta, de que tá fazendo o que gosta. E, pô, espero poder te receber aqui mais vezes pra gente Com poder falar certeza. mais. Com certeza vai ficar todo mundo curioso pra saber quem é a doutora Patrícia, então fala aí pra gente as tuas redes sociais, aonde a gente te encontra, os canais que te encontra aí, pode falar pra gente. Então, pessoal, para quem quer, né, me encontrar, hoje eu uso mais um Instagram mesmo, que é o @patriciacantoadv. Lá eu tô sempre postando dicas, né, conteúdos, para advogados, não só para advogados, porque tem muita gente que hoje fala assim: "Nossa, você falou alguma coisa aqui sobre comunicação e eu sou médico e eu captei sua mensagem". Então, fica aberto aí para quem quiser seguir, vai ser um prazer, Rangel. E sou muito grata também pelo seu convite, por estar aqui hoje, estou muito feliz. Bacana. Para mim é sempre um prazer falar sobre, por mim eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Já perceberam, né? Eu também gosto de falar, então juntou duas que Que eu gostam de sou falar. bem comunicativa. Que legal. A primeira vez que eu peguei um microfone na mão eu tinha 4 anos de idade, foi numa igreja. E eu lembro que eu lembro disso. Eu cheguei perto do pastor, falei assim: "Deixa eu cantar?". E eu não sei por que que ele deixou. No meio do culto, ele me deu o microfone e nunca mais eu quis largar o microfone. Tem várias fotos com o microfone na mão. Que bacana. Então, assim, eu acho que essa questão da comunicação, ela vem de berço mesmo. Então, para mim, realmente é um prazer. Quem quiser me chamar no direct, mandar mensagem, se tiver alguma dica. E, obviamente, se quiser fazer parte da mentoria, vai ser muito bem-vindo. Pô, que bacana. Pessoal, a gente está encerrando aqui mais uma atitude para mudar. Maior prazer estar conversando com a doutora Patrícia Canto aqui hoje, presidente da comissão de mentoria da OAB aqui de Teresópolis. É muito legal esse bate-papo, doutora, porque a gente vê, né, assim, aqui a gente quer sempre falar isso, de pessoas que tiveram atitude para mudar, mas sobretudo para mudar e para mudar a vida de pessoas também. Então você é um exemplo disso aí. Obrigado por acompanhar a gente, obrigado por acreditar aqui no nosso podcast aqui, que é novinho, que está iniciando, mas seja... Muito obrigado por ter vindo e seja muito bem-vindo às outras vezes também. Muito Tá bom? obrigada, Rangel. Eu que Valeu. agradeço por tudo. Gente, Obrigada. valeu, um abraço, até a próxima.